L'évangile selon Jean, O Evangelho de João, chapitre 14, capítulo 14, 14. le verset 1 jusqu'à 7. de 1 ao 7. Celui qui a trouvé dit Amen. Encontrou, diga amém. Alléluia. Aleluia. Glória a Deus. Voici la parole du Seigneur Assim Jésus. diz a palavra do Senhor Jesus. Que votre cœur ne se trouble Não point. se turbe os vossos corações. Croyez en Dieu Crede em Deus. et croyez en moi. Credes em mim. Il y a plusieurs demeures dans la maison de Na mon Père. casa de meu pai tem muitas moradas. Si cela n'était pas, Se não fosse assim, je vous l'aurais dit. eu vos teria Je dito. vais vous préparer Vou une place. preparar-vos lugar. Et lorsque je m'en serai E allé quando eu for et que je vous aurai préparé e une vos place, preparar lugar, je reviendrai virei outra et je vez vous prendrai e avec vos moi, levarei para mim mesmo, afin que là où je para suis, que onde eu vous y estiver, soyez aussi. vós estáis também. Vous savez où je vais Sabeis para onde vou et vous en savez le chemin. e sabeis o caminho. Thomas lui dit, Tomé disse-lhe, Seigneur, Senhor, nous ne savons pas où tu vas. nós não sabemos para onde Comment vais. pouvons-nous en savoir le chemin? Podemos saber o caminho. Jésus lui dit, Disse-lhe Jesus, je suis le chemin, eu sou o caminho, la vérité é a verdade et la vie. e a vida. Nul ne vient au Ninguém Père é o que Pai par moi. se não for por mim. Si vous me connaissiez, Se vós vous conheceis, connaîtriez aussi mon Père. vocês conhecerem o Pai. Et também. dès maintenant, Já desde agora, vous le connaissez o et conheceis vous l'avez e vu. tendo vistos. Amen. Amém. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, merci Seigneur obrigado, pour Senhor, ta parole. pela tua Nous palavra. savons, mon Dieu, Nós sabemos, meu qu'il n'y a Deus, personne que d'autre não há ninguém comme toi. como a ti. Tu nous as Tu choisis, nos Seigneur, escolheste pour être tes para enfants ser teus en filhos. Em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Tu n'as jamais Tu abandonné nunca personne. abandonou ninguém. Et nous sommes E ici nós estamos aqui pour t'adorer, para te pour te adorar, remercier, para te car tu es agradecer. notre Seigneur. Pois tu és o nosso Merci de nous Senhor. avoir sauvés. Obrigado por Merci ter de nos nous salvado. avoir appelés dans ta Obrigado por lumière. ter nos chamado Et au para a nom tua de luz. Jésus, E no nome de parle Jesus, avec nous fale à conosco, travers ta parole. através de tua palavra. Amen. Amém. Vous pouvez vous asseoir. Podeis assentar. Glória a Deus. Cet chapitre de Jean, Este capítulo de João, le 14, o 14, j'aime beaucoup. eu gosto dele. Jésus est en train de nous dire, Jesus está a dizer, a nos dizer, il a dit, ne vous inquiétez pas, não se inquietes. croyez au Père Crede no Pai et croyez aussi en moi. e credes também em mim. Il a dit que votre cœur ne se Ele trouble diz point. que os seus corações não se N'avoir pas perturbem. d'inquiétude, Não se inquiete. quoi qu'il arrive dans ta vie. Qualquer coisa que acontecer em Si sua tu vida, marches avec se moi, você andar comigo, ne t'inquiète pas. não te preocupas. Aleluia. Au milieu de l'océan, No meio de um je oceano, viendrai te eu délivrer. virei te livrar. Alléluia. Aleluia. C'est glória a fort cette parole. É muito forte Des essa fois on palavra. lit la Bible, Muitas vezes nós lemos a on ne Bíblia prend pas de temps e nós não pegamos de o tempo regarder bien. de olhar bem, Que votre cœur ne se que trouble vosso point. coração não se perturbe. Ne t'inquiète pas. Não te preocupa. Ne regarde pas. Não fica Désespéré. olhando, desesperado. Ne cherche plus. Não procure mais. Je suis auprès de toi. Eu tô ao seu lado. C'est moi qui allais à la Sou croix eu que fui na cruz te sauver. te salvar. C'est moi qui te Fui donne eu le que souffle te de dei vie o sopro de vida tous les jours. todos os dias. Tu t'inquiètes. E você se preocupa. Ne t'inquiète pas. Não se preocupe mais. Je suis là. Eu estou com você. Crois seulement premier au Père. Creia primeiramente no Et Pai. croyez en moi E aussi. creia em mim Glória também. a Deus. Amen. Amém. Il a dit qu'il y a plusieurs endroits dans la maison de son Père. Ele disse que existe vários lugares na casa do Pai.
Et tous ces endroits qui est dans la maison de son E Père, todos esses lugares que estão na casa c'est do pour Pai chacun de nous. é para cada um de nós. Mais chacun de nous Mas cada um de nós va être selon vai ser segundo l'endroit que Dieu lui-même lui a o attribué. lugar que Deus mesmo preparou, Aleluia. Glória a Deus. Indépendamment. independente. Ce matin, j'ai parlé avec une sœur. Hoje de manhã eu estava falando Une com uma fois qu'on irmã, est sorti d'ici, quando nós tínhamos dans le cercle saído de prière, do círculo de oração, et j'allais visiter une sœur e en eu fui surprise. visitar uma irmã por surpresa. Je l'appelais, je dis, est-ce que vous êtes à la maison? Eu liguei para ela e perguntei, você está em casa? J'arrive. Eu tô Elle a chegando. dit oui, vous pouvez Ela venir. disse sim, pode passar. Alors, on a parlé aujourd'hui. E hoje nós falamos, Je le dis comme ça. eu falei-lhe assim, Le projet que Dieu a formé dans ta vie, projeto que Deus preparou para a sua vida, personne ne peut pas l'empêcher. ninguém poderá impedi-lo, Même pas Satan. mesmo Satanás. Personne. Ninguém. Il y a une personne Existe só uma qui pessoa peut empêcher que poderá que le impedir projet de que Dieu o projeto de se Deus réalise dans ta vie. se realize em sua C'est vida. qui, mes frères et sœurs? Quem é, meus irmãos? Nous-mêmes. Nós mesmos. Le projet que Dieu a forgé dans ma vie, projeto que Deus preparou para a minha vida. il n'y a que moi, Pierre, qui é peut só l'empêcher. nós, Pierre, que podemos impedir. Personne d'autre. Ninguém pode impedir. La sœur Elsa ne peut pas empêcher le projet de Dieu de réaliser dans ta vie. Elsa não pode impedir o projeto Ni toi de Deus dans para la a vie vida de de la sœur Pierre, Elsa. e nem Pierre para a vida da irmã Elsa. Dieu a dit qu'il ne va plus punir Deus, ele personne falou à que ele cause não du vai péché de l'autre. castigar mais ninguém por causa do pecado Et um c'est do pour outro. cela qu'il nous a donné le É libre por arbitre. isso que ele deu o livre árbitro. Il te dit, mon fils, ma Ele te fille, diz, meu filho, minha c'est filha, toi qui é décides você que vai si decidir tu marches avec se moi ou tu pas. andas comigo ou não. Et si tu marches avec Mas moi, se tu andares comigo, que ton cœur ne se trouble que o point. teu coração não se preocupe com Croyez en moi crê em mim et croyez en e Jésus. crê em Jesus Cristo. Amen. Amém? Glória a Deus. Dieu nous a donné la facilité. Deus, ele nos deu a facilidade. On parle du chemin étroit A gente fala de um caminho estreito qui est difficile à marcher. que é muito difícil de Mais à caminhar. vrai dire, Mas na en verdade, vérité, na verdade, nous avons la vie nós facile temos uma vida muito auprès de fácil, Dieu. perto de Deus. Pourquoi je dis la vie Por facile? que é que eu Vous digo pouvez dire, mais porque mon é frère, uma c'est vida pas du tout facile. Você pode dizer, meu irmão, não é nada fácil. Parce a qu'il nous vida. donne le libre arbitre. É porque ele nos dá o livre árbitro. C'est moi qui décide. Sou eu que decido. Ce n'est pas une obligation. Não é obrigado. Je veux marcher avec Jésus Eu quero andar com Jesus. ou je ne veux pas marcher avec Eu Jésus. não quero andar com Jesus. Il ne va pas m'empêcher. Ele não vai me impedir. Il ne va pas m'obliger. Ele não vai me obrigar. Mais il a dit, si tu marches avec Mas moi, ele diz, se si andares tu comigo, prends la décision se tomares a de decisão persévérer perseverar et de ne pas reculer, e de não de ne pas avoir ir peur, atrás e não ter même medo, si la mer arrive, ainda que o mar même si chegue, la maladie est là, ainda que la a doença difficulté chegue, est là, ainda que a dificuldade chega, que ton cœur ne trouble que o point. teu coração não fique. Croyez en Dieu Creia et em croyez Deus, en moi. creia em mim. Je ferai de grandes Eu vou choses fazer grandes dans coisas ta vie. na sua vida. J'ai un projet Eu tenho um projeto dans ta vie. na sua Si tu vida. dis oui à ce projet, Se você disser sim a esse il projeto, va se réaliser. ele vai se realizar. Alléluia. Aleluia. Philippe Felipe, qui a déjà vu Jésus que já tinha visto Jesus faire des miracles, fazer milagres, réalise beaucoup de choses. realizar muitas coisas. Et quand Jésus va parler cela, E quando Jesus falava isto, Pierre va aller lui dire. Pedro vai lhe dizer. Qu'est-ce que Pierre lui dit? O que é que Pedro lhe disse? C'est pas Pierre, Philippe, pardon. Não é Pedro, é Felipe. Il a dit, montre-nous le Père. Ele disse, mostra-nos o Pai. Et cela nous suffit. Isso seria o suficiente Il va para dire nós. aussi, on ne sait pas où E ele tu disse vas. ainda mais, nós não sabemos para Comment onde tu pour vais. savoir les E chemins? como é que poderemos saber o caminho? Philippe qui a marché avec Felipe Jésus, que andava com Jesus, qui a vu Jésus faire des que miracles, via Jesus fazer milagres, les œuvres de Dieu as obras de Deus qui réalisent en que ele Jésus-Christ. realizava em Jesus Cristo. Ils ont vu cela, Eles viram isso, mais dans le moment,
Mas naquele que momento Jésus entendait que parler, Jesus estava a falar, il a oublié tout ce que ele Jésus avait esqueceu fait tudo que Jesus tinha feito dans sa présence. em sua própria presença. Et c'est là que Jésus lui redit, E por isso que Jesus lhe je rediz, suis le chemin, eu sou o caminho, la vérité a verdade et la vie. e a vida. Nul Ninguém ne vient au Père virá ao Pai que par moi. se não for por mim. Que par moi. Só por mim. Aleluia. Il y a un seul chemin. Existe Et só um c'est ce caminho. chemin que nous marchons aujourd'hui. É o caminho que andamos hoje. C'est ce chemin que vous avez embrassé É esse aujourd'hui. caminho que você agarrou hoje. Votre victoire, A sua vitória, il est là. ela está aí. Même si ça tarde, Ainda que demore, ne recule pas. não volte atrás. Même si ça prend du temps. Ainda que o tempo, Même si É la longo. difficulté est là, ainda que tenha dificuldade, n'hésitez pas. não é Ne duvide, reculez pas. não volte atrás. Parce que Dieu, il est là. Porque Deus está aqui. Il a dit Ele diz que quand tu demandes quelque que chose, quando pedes algo, il ne faut pas avoir de doute. não tem que duvidar. Il ne faut pas avoir de doute. Não tem que duvidar. Parce que si tu doutes, Porque se duvidas, tu ne vas pas recevoir. você não vai receber. Parce que ton cœur a douté. Porque o teu coração Mais duvidou. demandez avec conviction. Mas peça com convicção. En croyant déjà Crendo que tu as déjà reçu la você chose. já recebeu a Et tu coisa. vas le E recevoir. você vai receber. Mes frères et sœurs, nous sommes assis ici. Meus irmãos, hoje estamos Parce que sentados un aqui. jour, Porque quelqu'un dia, nous a parlé de Jésus. alguém nos falou de Jesus. Quelqu'un nous a annoncé le Jésus qui Alguém sauve. nos anunciou o Jesus que Le salva. Jésus qui délivre. O Jesus que liberta. Et nous avons accepté ce E Jésus. nós aceitamos esse Et Jesus. nous marchons avec ce E Jésus. nós andamos com Jesus. Personne ne nous oblige. Ninguém nos obrigou. Mais nous voyons la différence Mas nós vemos a de notre diferença vie avant de Jésus nossas vidas antes et sem notre Jesus vie avec e Jésus. nossas vidas com Jesus. Beaucoup de choses ont changé. Muitas coisas mudaram. Beaucoup de choses ont transformé. Muitas coisas foram transformadas. Pourquoi? Por quê? Parce que Jésus, Porque Jesus, il est dans notre vie. Ele está em nossas vidas. Il n'y a pas d'autre chemin Não há outro caminho pour emprunter, para seguir, pour aller dans le para royaume des chegar cieux. ao reino de céus. Je dis encore une fois Eu digo ainda mais que les hommes créaient des que choses os homens criaram de technologie, situações, en tecnologias, pensant que la situation est en train pensando de que s'améliorer. a situação ia se melhorar, Ça ne s'améliore pas. mas não melhora nada. Chaque technologie qui Cada arrive tecnologia que chega, a sa conséquence existem as consequências pour l'humanité. para a humanidade. Les hommes trouvent une solution. Os homens acham uma solução, Ça porte 4 problèmes derrière. aí traz 4 problemas Et por on ne peut trás. plus arrêter. E não podemos mais Parce qu'il parar, faut créer, il faut chercher porque temos que recriar e pour procurar solutionner des problèmes. para trazer soluções Mais aos des solutions problemas. portent des problèmes. Mas soluções portadoras de problemas. C'est lui qui solutionne. Aquele que soluciona. Il n'y a pas de conséquences après. Não tem consequência C'est após. Jésus. É só Jesus. Jésus lui seul. Jesus, só Ele. Lui seul qui só a le Ele tem pouvoir o poder de solutionner de tes problèmes. solucionar os seus problemas. Et il n'y a pas de E conséquences não pour ta vie haverá après. consequência após para a sua vida. Même le médicament qu'on boit Ainda que aujourd'hui, você beba o remédio de hoje, il a des effets secondaires. eles têm Que remédio le médecin, il te dit, que o médico te diz. attention, si tu sens telle chose, Cuidado, se você sentir arrêtez tais le traitement. sintomas, pare o quand tratamento. Jésus traite, Mas quando Jesus trata, il n'y a pas de conséquences não tem derrière. consequência. Il n'y a atrás. pas d'effets Não secondaires. tem efeito secundário. C'est une fois É pour toutes. uma vez para todas. Il allait à la croix Ele foi até a cruz une fois pour toutes. uma vez por todas. Aleluia. C'est le seul É o qui est único capable que é capaz de de solutionner solucionar sans conséquence. sem consequência. Amen, mes frères et Amém, sœurs. meus irmãos. Aleluia. Regardez ensemble avec moi, on va poursuivre cette lecture. Seguindo a leitura bíblica, Le Jean, em livre de Jean, João 14, verset 8. 14, verso 8. Amém. Philippe parle encore. Filipe dizia, Philippe lui dit,
disse: Seigneur, Senhor, montre-nous le Père, mostra-nos o et Pai, cela nous suffit. e isso será o suficiente. Jésus lui dit, Jesus falou: il y a si longtemps que je tanto suis avec tempo eu vous, estou no meio de vós, et tu ne me connais, e tu ne m'as pas connu, e Philippe. tu não me conheceste, Filipe. Celui qui m'a vu Aquele que me viu, a vu le Père. viu o Pai. Comment dis-tu, montre-nous E le como Père? tu podes me dizer, me mostra o Pai? Amen. Amém. Philippe, Filipe, toutes ces années todos esses anos qu'il a marché avec que Jésus, ele andava com Jesus, il voyait Jésus, ele via Jesus, il mangeait avec ele Jésus, andava com Jesus, et il va demander à Jésus, montre-nous le e Père. ele vai pedir a Jesus, me mostra o Il ne Pai. sait pas que le Père vit en Ele Jésus. não sabia que o Pai Le Père estava em vit Jesus, dans le Fils et le que Fils o vit Pai dans le vive Père. no Filho, o Filho Et vive celui no Pai. qui a vu le Fils, E é aquele que vê o Filho, il a vu le Père. ele viu o Pai. Et Jésus va l'expliquer là encore E la chose. Jesus vai ainda mais Imaginez explicar. Jésus à ce moment-là. Imagine Jesus naquele Il a dit instante. pendant tout ce temps-là, Ele diz, poxa, durante je todo croyais esse que tempo, Philippe eu pensava que Filipe avait compris. tinha entendido, Mais il n'a pas compris. mas ele não C'est entendeu. maintenant que j'ai encore du É travail. agora que eu vou ter mais trabalho ainda. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, chaque étape dans notre vie, cada etapa na on est en train nossa d'apprendre vida, toujours a avec gente está Jésus. aprendendo com Jesus. Nous ne savons pas tous, Nós não sabemos de tudo, mais on apprend. mas a gente aprende. Chaque pas qu'on va Cada devant, passo que a gente vai à frente c'est une leçon pour nous. é uma lição para nós. Chaque situation, Cada situação c'est pour nous rendre é forts, para nos fazer mais encore plus fortes, forts, ainda mais fortes, pour le chemin qu'on est en train para o d'emprunter. caminho que estamos a empreitar. C'est lui qui est prêt, Aquele que está qui peut dire pronto aujourd'hui, e pode dizer moi je hoje, suis parfait. ah, eu sou perfeito. Il est déjà parti, il n'est plus ici. Ele não está aqui. já Alléluia. foi. Le chrétien qui est prêt, qui n'a plus de problème à résoudre dans son propre vie E que não tem problema a resolver avec Dieu, com Deus, il ne peut pas être ici ele encore. não pode estar ainda Il est déjà dans la gloire du Père, parce que sa place n'est plus ici. porque o lugar dele não Mais é mais chaque aqui. jour dans notre vie, Mas cada dia em nossas vidas c'est situation en é situation. uma situação em On est en train situação. d'apprendre. Nós estamos Mais aprendendo. il faut croire ce que Jésus a Mas dit à tem que Philippe. acreditar em que Jesus Croire falou. en Dieu Crer em et Deus croire en moi. e crer em mim. Je suis le chemin, le sel. Eu sou o caminho, eu sou o sal. Et le verset 10, E o verso 10. ne crois-tu pas Não crede que je suis dans le Père que eu estou no Pai et que le Père e est que en o moi? Pai está em mim? La parole palavra que je vous ai dit, Que eu vos disse. je ne le dis pas de Eu não moi-même. digo de mim mesmo. Et le Père qui demeure en moi, E o Pai que habita em mim, c'est lui qui fait les œuvres. é Ele que faz as obras. Alléluia. Glória a Deus. Tout ce Aleluia. qu'on voit en Jésus, Tudo que a gente está vendo em c'est Jesus les œuvres de Dieu é as obras de Deus qui réalisent en que Jésus-Christ. é realizado em Jesus Parce que Cristo. Jésus Porque Jesus, a suivi le chemin de la ele croix. seguiu o caminho da cruz. Jésus n'a pas renoncé à la croix. Jesus, ele não rejeitou a C'est pour cruz. cela que les É œuvres de por Dieu isso que as obras de Deus sont réalisées dans sa vie. são realizadas em suas vidas. Et la Bible a dit que nous sommes E a Bíblia diz que nós somos frères avec Jésus-Christ. irmãos com Jesus. Il est le premier-né entre plusieurs Ele é o frères. primogênito entre todos os Et irmãos. si les œuvres de Dieu E se as obras de Deus ont réalisé en Jésus-Christ, foram realizadas em Jésus est en train de Jesus nous Cristo, dire, Jesus ele está nos mes dizendo, frères, meus si irmãos, vous marchez avec se moi, vocês andarem les œuvres comigo, de Dieu vont se as réaliser obras aussi de dans votre Deus vie. vão se realizar também em vossas Et vidas. Jésus est allé plus loin. E Jesus ele foi mais Il a dit, distante. vous allez faire Ele plus disse que moi. vocês vão fazer mais do que eu. Aleluia. Vous vous rendez compte? Vocês Tout ce que Jésus a fait, o que Jesus ressuscité de mort, fez, ressuscitar mortos, guéri de malades, curar doentes, le paralytique marche. paralíticos andando. Jésus a dit qu'on va faire plus que lui. Jesus, ele falou que nós vamos fazer mais do que ele. Vous savez pourquoi on va faire plus que lui? Vocês sabem por que que a gente vai fazer Parce mais qu'il que est ele? là-bas assis, Porque ele está lá sentado à la droite de à Dieu. direita do Pai Et il parle au e ele Père está falando ao tous Pai les jours todos os à dias notre faveur. a nosso favor.
tous les jours à notre faveur, todos os dias em nosso favor, pour que tout ce qu'on demande para que tudo que a gente en peça, son nom, em seu le nome, Père le réalise. o Pai ele realize. Voilà mes frères. Aqui está, meus C'est pour irmãos. cela on ne doit É pas por isso que a gente não deve jeter l'éponge. jogar a On ne toalha. doit pas A désespérer. gente não tem que Mais on doit tenir desesperar, ferme. mas a gente tem que ficar firme. Parce que c'est avec aleluia. Jésus on Porque marche. é com Jesus que a gente Ce n'est pas anda. avec un homme. Não é com ser humano. Des fois, on a Muitas envie das vezes, d'abandonner. a gente tem desejo de abandonar. Seigneur, tu m'as amené ici, Senhor, tu me trouxe aqui, dans cette ville. nessa cidade, Mais rien ne va pas en mas avant. nada está Ça avançando. fait déjà quelques temps que Já j'ai faz passé. muito tempo que eu tô aqui, já Je passou réussis tempo pas e rien. eu não consigo nada. Et on commence à E a désespérer. gente começa a se Et desesperar. le diable, E o il diabo, va mettre le doute ele vai colocar a dúvida en nous. em nós. On va commencer à dire comme ça. E a gente vai começar a dizer assim: Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je suis será ici? que era a vontade de Deus de eu estar aqui? Est-ce que c'est Dieu qui a permis que je Será vienne que é ici? Deus que me permitiu de estar aqui? Ça, c'est Satan. Isso é satânico. Il n'y a rien qui arrive dans E notre nada vie que acontece na nossa si ce n'est vida pas la volonté de se Dieu. não é a vontade de Deus. Glória a Deus. Dieu permet Deus ele que les permite choses que arrivent as coisas pour notre aconteçam bien. para o nosso próprio bem. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e irmãs, quand quelque chose nous arrive, quando algo nos acontece, on va tout faire a gente vai fazer de pour tudo que ça n'arrive plus dans notre vie. para que não aconteça outra vez na nossa vida. Parce qu'on a vu déjà les leçons. Porque a gente já viu a lição. Jésus n'abandonne jamais. frère. Jesus, ele nunca abandona ninguém. Mais notre cœur Mas o nosso qui coração nous éloigne é de que Jésus, nos afasta de c'est Jesus. notre cœur É nosso coração qui fait que faz que les œuvres ne se réalisent que pas. as obras não se realizem. Parce que des fois on prie Porque muitas das vezes a gente ora avec conviction. com uma certeza. La personne rentre dans e sa a pessoa chambre entra no seu et quarto. il prie tellement Ele ora tanto bien devant le Seigneur. bem diante do Et Senhor. une fois fini E prier, uma vez que ele terminou de il orar, commence à douter. ele começa a ter dúvida. Mais est-ce que Dieu va faire même? Será que Deus vai fazer Et pourtant il a prié avec force. E, portanto, ele orou com muita Mais força. après la prière, Mas logo depois da il oração, commence à dire est-ce que ça va ele vai marcher? dizer, será que vai Est-ce que funcionar? Dieu va Será répondre? que Deus me responderá? Ça c'est Satan qui fait. Isso é Satanás que faz Il vient isso. toujours avec Ele les paroles sempre négatives. vem com palavras negativas. Une chose qu'on doit Uma savoir, coisa a gente tem que saber. toutes les paroles négatives Todas as palavras que são negativas viennent de Satan. vêm de Satanás. Tous les doutes Toda dúvida viennent de Satan. vem de Satanás. Dieu ne travaille pas avec le Deus, doute. ele não trabalha com dúvida. C'est Satan É qui Satanás lance le doute. que lança a dúvida. Alors quand on prie, Então, quando a gente estiver orando on a parlé avec e notre que a Père. gente falar com o Pai, Ne laissez plus le doute não vienne dans votre permita cœur. que a dúvida Ne venha em laissez seu plus le coração. doute vienne demander Não est-ce que ça va permita marcher. que a dúvida vai dizer, será que J'ai vai envoyé un funcionar? CV. Eu enviei um currículo. Ah, je pense pas que ça va marcher. Ah, mas eu acho que não vai funcionar, Non, não. ne laissez pas le doute. Não permita que a dúvida Je chegue. suis enfant de Eu Dieu. sou filho de Deus. En Em Jésus-Christ, Jesus Cristo. ça va marcher. Vai funcionar. Soit que ça marche, Ou vai funcionar, ou ça marche. ou vai funcionar. Amém. Glória Soit ça marche, ou ça Ou marche. vai funcionar, ou vai Avec funcionar. Dieu, c'est comme Com ça. Deus é assim. Mais Satan, il est toujours là Mas pour nous Satanás, lancer ele le está doute. sempre aí para Et quand la lançar a doute dúvida. installe en E nous, quando a dúvida se ça instala em tarde nós, la bénédiction a de Dieu dans bênção notre vie. começa a se atardar. Ça prend plus de temps. Vai pegar mais tempo. On ne doit pas douter. E nós não temos que On doit duvidar. rester ferme. Nós temos que ficar firme. Amen. Amém. Et la Amém. volonté de Dieu E a va se vontade réaliser de dans Deus notre vai vie. se realizar em nossas vidas. Quelqu'un nous a parlé de Jésus. Alguém nos Moi, falou de j'étais Jesus. quelqu'un qui ne croyait pas. Eu era alguém que não cria. Não cria. Si je passais ici à l'époque Se na época eu passasse ali et j'écoutais vous parler, e eu escutasse vocês falando, j'allais faire demi-tour. eu ia dar meia volta. J'allais faire demi-tour. Eu ia dar meia volta. Je ne voulais pas savoir. Eu não queria Mais saber. quand j'ai donné oreille Mas o dia que eu prestei à orelha une invitation, a um convite, simple invitation, um simples convite,
Et j'ai allé à l'église. eu fui à igreja Regarde la e transformation. olhe a transformação que estou hoje. Je ne suis pas parfait, Eu não sou perfeito, mais je suis en train de lutter mas eu luto parce que quelqu'un m'a parlé de Jésus. porque alguém me C'est ça falou qui de nous a réunis en É Jésus-Christ. isso que nos reúne em Jesus Cristo. Et la bénédiction de E a Dieu, bênção de nous Deus, sommes déjà dans les chemins. nós estamos bem no caminho. Mais c'est à nous de Mas é persévérer. nós que temos que On perseverar. doit persévérer. Nós temos que perseverar Jour et nuit. dia e noite. Persévérer, mes frères et sœurs. Perseverar, meus irmãos. Quoi qu'il arrive. O que Et acontecer, vous allez voir, e vocês vão ver, Dieu va vous bénir. Deus vai vos abençoar. Et ce monde E esse mundo qui ne croit pas en que Christ, não crê em Jesus ils Cristo, vont voir, eles vão ver, ils vont voir. eles vão Et ils ver, vont vouloir eles aussi vão querer connaître ce Jésus conhecer esse Jesus qui transforme, que transforma, qui change que les choses. muda as coisas. Amen. Amém? Nous ne devons pas avoir honte. Nós não Nous devons devemos montrer. nos envergonhar, On ne mas doit pas devemos cacher mostrar, não qui on devemos est esconder quem pour somos recevoir quelque para chose. receber algo. Des fois, quelqu'un va Ah, talvez alguém dans une entreprise, vai numa dans un empresa, bureau, no escritório, et il cache qu'il est chrétien. e ele Il ne faut pas esconde que que les ele é gens cherchent crente. qui il est. Ninguém tem que saber Parce que ele é qu'il crente, il a peur. porque ele tem medo. Il a peur que les gens Ele tem découvrent qu'il est medo chrétien. que as pessoas descubram que ele é Il ne crente. réussit plus la chose. E ele não consegue Ne vous mais as inquiétez coisas. pas. Não se preocupe. Personne ne peut pas empêcher la bénédiction de Dieu Ninguém dans votre pode vie. impedir Il a a dit, vous bênção allez de Deus. manger Ele diz, vocês vão le comer meilleur produit o du pays. melhor produto do país. Qui va empêcher ça E quem vai impedir si ce isso? n'est pas Se vous-même? não é nós mesmos. Les hommes ferment des portes. Os homens fecham a porta. Dieu ouvre des portes où il n'y a Deus pas de porte. abre porta onde nem existe porta. Amen. Amém? N'aie pas peur de cela. Não tenha medo disso. Oui, je suis un tel. Ah, eu sou tal pessoa. Ah, je ne peux pas vous accepter. Ah, eu não posso te aceitar. Amen, glória a Dieu. Amém, glória a Deus. Je frappe une autre Eu vou porte. bater em outra porta. Celle que Dieu a ouverte pour moi, Aquela que Deus c'est abriu là pra que mim. je vais entrer. É aí que eu vou entrar. Ce n'est pas les hommes qui ferment les Não portes. foram os homens que fecharam as Ils ne portas. permettent pas qu'on rentre Ele não permite que a parce gente que ce n'est entre. pas la porte que Dieu a É ouverte pour vous. porque não é a porta que Deus abriu para você. Quand vous frappez une porte, que cette porte est fermée, Bate numa Ne porta vous que ela tá inquiétez fechada. Nem se preocupe. ce n'est pas la porte que Dieu a Não é a ouverte pour vous. porta que Deus vai abrir para você. Mais vous allez finir par Mas você vai diriger acabar vers cette porte. por entrar na boa Et la porta. gloire E a de Dieu va glória se de Deus manifester. vai se manifestar. Amen, mes frères et sœurs. Aleluia, irmãos. Que Dieu vous bénisse.